Oiê! Tudo bem contigo? No vídeo de hoje eu vou tirar as tuas principais dúvidas sobre a redação do Enem. Então, se tu tá te preparando para essa prova, não perde essas dicas e vem comigo! Eu fiz uma lista com aquilo que aparece de mais dúvidas sobre as correções que eu faço de redação do Enem com os meus alunos. Então eu pontuei aqueles elementos que eu via que foram se repetindo nas aulas, nos plantões ou mesmo nas correções. E aí o que eu vou apresentar para vocês agora são essas dúvidas que eu acredito que pode ser a dúvida de muitos, né? Muitas vezes o Enem sugere maneiras de escrever o texto, coisas que não são obrigatórias, mas são sugeridas pela instituição que faz a prova do Enem, e aí gera essa dúvida no candidato, aquilo que é obrigatório, aquilo que não é, aquilo que é melhor fazer no Enem, o que não é, e eu pretendo agora desmistificar essas questões com vocês. Então, a primeira dúvida é melhor usar dado ou citação na redação? Isso vai depender muito de qual é o argumento que o candidato tem. Então, para determinado argumento, é melhor usar um dado, para outro, é melhor usar uma citação. Se o repertório sociocultural vai ser bom ou não, depende do argumento que aquele candidato está usando. Por exemplo, em 2015, o Enem cobrou um tema que era a persistência da violência contra a mulher. Se eu digo que a violência contra a mulher ocorre muitas vezes dentro de casa pelo próprio parceiro, é mais fácil que eu tenha um dado que comprove o número de denúncias de mulheres que foram agredidas em casa pelo seu parceiro do que simplesmente eu colocar uma citação de um filósofo que não mostre objetivamente aquele argumento que eu estou pontuando. Então eu preciso primeiro compreender qual é o meu argumento. Só que pegando ainda esse mesmo tema como exemplo, eu poderia dizer que a violência contra a mulher ainda persiste na sociedade brasileira em função do machismo, em função de uma sociedade pautada pelo patriarcado. E para isso é muito melhor eu utilizar, por exemplo, a filósofa existencialista Simone de Beauvoir, que vai explicar essas considerações do patriarcado, do machismo e da violência de gênero, do que eu colocar um dado. Então a escolha do meu repertório precisa partir depois que eu já tiver configurado o meu argumento, depois que eu já tiver organizado no meu projeto de texto o meu ponto de vista. É por isso que eu digo para vocês, é fundamental fazer aquele esqueleto de texto que eu já ensinei em outros vídeos, no qual eu vou pontuar qual é o meu argumento e qual é o melhor repertório que eu vou usar para aquele argumento. Então, respondendo essa questão, o que vai ser melhor ou vai ser pior vai depender do argumento que eu tiver, porque tanto dado quanto citação podem ter uso produtivo na redação, tudo depende do argumento que eu escolhi. Próxima pergunta. Dá para usar nós na redação do Enem? Bom, o Enem sugere que o uso seja de terceira pessoa. Então, usar nós, que é a primeira pessoa do plural, não é o mais indicado no Enem, né? Eu sugiro para vocês, então, considerarem aquilo que o Enem está considerando como melhor uso na redação, que é utilizar sempre a terceira pessoa. Sempre, tá? Então, eu não preciso dizer que nós devemos fazer tal coisa, eu posso dizer que a sociedade deve fazer. É muito importante assumir uma postura de aceitação dessas sugestões que o Enem nos promove. Já que vocês vão fazer a prova do Enem, é preciso compreender quais são as exigências da prova, mas também aquilo que a prova mais valoriza na escrita do candidato. Então, se a banca está sugerindo o uso de terceira pessoa, vamos manter o uso da terceira pessoa. A próxima pergunta é: quanto mais propostas de intervenção eu fizer, melhor ou pior? Gente, quantidade não é qualidade, tá? Então, o que vai ser melhor ou pior no texto? É a maneira como vocês fizeram a proposta de intervenção.
Qual que é o papel da proposta de intervenção? É resolver os problemas que vocês apontaram no texto, que vai ser, né, no máximo 2, um no desenvolvimento 1 e um no desenvolvimento 2. Então, se eu fizer uma proposta que resolva esses 2 problemas, já tá ok, eu não preciso fazer mais uma proposta. A quantidade de propostas determina se eu conseguir ou não resolver todos os problemas do texto. A minha dica para vocês é: façam uma proposta completa, que é o que vocês precisam ter para pontuar a nota máxima, né, na competência 5, ou seja, proposta completa que tenha agente, ação, meio, objetivo e detalhamento, e tentem resolver os 2 problemas com essa proposta. Caso vocês não consigam, resolvam um problema com essa proposta completa e aí façam mais uma proposta para resolver o problema que ficou faltando. E nessa outra proposta, vocês podem pontuar somente 3 elementos: o agente, a ação e qual o objetivo. Esses 3 elementos são fundamentais. Se não colocar o detalhamento ou o meio porque não coube espaço, tudo bem, porque a outra proposta que vocês fizeram já será avaliada, se ela estiver completa e bem feita, em nota máxima, tá? Mas não se esqueçam, é preciso resolver todos os problemas que vocês apontaram no texto. E vocês podem, inclusive, utilizar o mesmo agente para resolver os 2 problemas, né? O mesmo agente nas 2 propostas. Então, quanto mais propostas de intervenção eu fizer, melhor ou pior, na verdade, vai depender se vocês conseguiram resolver todos os problemas. Eu diria, então, pior. Se resolveu em 2, ótimo. Mais do que isso, não sobra linha, o texto fica muito enrolado e, com certeza, se vocês tiverem 3 propostas de intervenção, uma vai estar deficitária. É impossível fazer excelentes propostas de intervenção, 3 nas poucas linhas que vocês dispõem. Vamos lá, mais uma pergunta. É obrigatório usar o repertório sociocultural na introdução? A mesma questão do que o uso da terceira pessoa, né? Não é obrigatório, mas é sugerido pelo Enem. Por que o Enem sugere que o candidato comece o texto, ou seja, que faça a introdução, utilizando um repertório sociocultural? Porque ao longo do texto vocês precisam ter, no mínimo, 3 repertórios, como eu já falei em vídeo anterior também. Inclusive, eu tenho um vídeo mostrando onde utilizar o repertório cultural na redação do Enem. Isso vai ajudá-los na construção do projeto de texto. Por que já colocar na introdução? Como vocês precisam ter 3, vocês podem utilizar um no desenvolvimento 1 como consistência do argumento, um no desenvolvimento 2 também como consistência do argumento e fica faltando esse terceiro. Então já utilizem na introdução para a apresentação do tema esse repertório sociocultural que vocês precisam ter para tirar uma boa nota, né, na redação do Enem. Vocês podem observar que nas redações nota 1000, que são as mais pontuadas da prova, todas seguem esse modelo de introduzir o tema por meio de uma analogia com alguma obra ficcional, um livro, uma série, um filme, ou também com comparações de períodos históricos. São boas maneiras de vocês introduzirem no texto. Por isso, é excelente utilizar esse artifício do uso do repertório cultural para a apresentação do tema. Não é obrigatório, mas é algo que denota boa capacidade de escrita de vocês. Vocês já capturam o corretor ali na introdução, apresentando as leituras que vocês fizeram para chegar naquele tema ou para chegar naquela situação, problema que vocês vão discutir, tá? Bom, vamos para a última pergunta. Pode usar o texto de apoio na prova? Gente, tomem muito cuidado, tá? Vocês podem utilizar até um texto de apoio que está na prova na redação de vocês, desde que não seja cópia. Isto é, vocês podem utilizar um dado que está na prova, desde que vocês façam uma paráfrase, ou seja, que vocês falem com as palavras de vocês,
tá? Não pode copiar exatamente como tá no texto de apoio e colocar na redação. Se vocês não lembrarem de 3 repertórios culturais no dia da prova, ou acharem que um dado que está na prova vai ser muito mais objetivo para a defesa do ponto de vista, vocês podem utilizá-lo. Só que façam essa paráfrase, digam com as palavras de vocês, coloquem a referência do instituto que fez a pesquisa exatamente como está na prova, tá? E utilizem apenas uma referência. Não pode fazer uma redação utilizando todos os textos de apoio somente, tá? Vocês não podem ter somente como repertório cultural aquilo que está na prova de redação, tá? Vocês precisam trazer as leituras de vocês. Por isso, vocês podem utilizar somente um texto de apoio para defender um dos argumentos ou para utilizar na introdução, né, para apresentação do tema, tá? Essas foram algumas das dúvidas que mais aparecem nas correções e nas aulas que eu faço com os alunos em relação à redação do Enem. Se vocês têm alguma dúvida e querem me perguntar, deixem aqui nos comentários para que eu possa trazer essa dúvida para os próximos vídeos, tá bem? Espero que vocês tenham aproveitado esse material e lembrem de revisar o que é um projeto de texto e como utilizar os repertórios culturais na redação do Enem antes de fazer a próxima redação. Um beijo!